Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Pra Gente, o videocast da LG Lugar de Gente. Eu sou Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Estou aqui no Conar 2025 e aí eu queria apresentar aqui os meus convidados. Estou aqui com Daniela Bortimo, Head de Saúde da Bayer. Depois você se apresenta melhor. Estou aqui com Carlos Cavalcante, da Brasal, que cuida de toda a parte de diretoria de cultura dentro da cadeira de recursos humanos. E Dr. André Fusco, especialista, psicanalista, e vai apresentar aqui a consultoria dele também, para falar um pouco sobre, os desafios que a gente tem hoje com as novas gerações, mercado de trabalho, os desafios que a gente tem desse conflito de gerações no ambiente de trabalho hoje. Legal? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Querem se apresentar? Vamos lá. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Sou muito apaixonada por pessoas. Então esse é um tema que me encanta demais. Sou médica especialista em medicina do trabalho. Também tenho uma consultoria de diversidade e inclusão. Sou embaixadora da plataforma Mulheres Inspiradoras, que é uma plataforma de networking para a liderança feminina. Estou como conselheira também deliberativa da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Ou seja, amo gente, amo saúde, amo inclusão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Dani. Bom demais, né? Eu estou há 28 anos em RH, então comecei minha carreira em remuneração, área de remuneração, cargos de salários e tal. E cheguei hoje como uma posição de diretor de RH. Né? Acredito que tudo se começa pelas pessoas, tudo se termina pelas pessoas. Acredito muito em envolvimento de RH e de cultura, e que engajamento está muito ligado a propósito. Propósito. E você consegue alinhar propósito entre colaborador, entre empresa. E também, igual a Dani, amo trabalhar com gente, nasci para isso, desde pequeno. E é isso. Prazerzão estar com vocês. Legal, Carlos. André. Você não vai falar também? Não, eu não. Eu Não sei. Tá bom. Bom, eu sou o André, eu sou médico, eu sou psicanalista, eu fui gestor de áreas de saúde de diversas empresas, bastante penetração no setor bancário, né? Fiquei 10 anos cuidando da área de saúde do Itaú, e depois fui muito inspirado na psicodinâmica do trabalho, que é a psicanálise aplicada ao trabalho. Eu comecei a aplicar o que hoje a gente chama de ergonomia mental, que tem tudo a ver com essa nova lei, né, NR1, que exige agora que a gente inclua as questões psicossociais, que é uma coisa que eu faço há 10 anos, e acho que temos muitos riscos e muitas armadilhas que estão aparecendo aí no meio do caminho. Então é um assunto que eu acho que a gente vai acabar permeando aqui, né? E tenho hoje uma consultoria para empresas para fazer programas de saúde mental completos. Desde o cuidado com as pessoas, instrumentalização, treinamento, até revisão organizacional de políticas, regras, produtos RH, visando o maior conforto para a maior produtividade, e isso tem tudo a ver com propósito. Legal. Bom, eu vou contextualizar aqui, eu acho que para colocar todo mundo na mesma página, eu acho assim, a gente vive num cenário onde as empresas enfrentam instabilidades econômicas, uma mudança muito rápida de mercado, a gente sabe disso, né? Às vezes nasce uma empresa de uma forma muito disruptiva, aquilo que você fez durante 20, 30 anos não serve mais de uma forma muito rápida. Momentos de exigências regulatórias, principalmente para a NR1, trazendo dentro da questão econômica e a inclusão dos fatores de risco psicossociais. Saúde mental hoje vem sendo uma pauta de discussão muito forte dentro da área de recursos humanos. E aí, vocês falaram de uma coisa que eu acredito muito, que é engajamento. Quer dizer, propósito e engajamento, eu acho que é o que vai trilhar o desenvolvimento e a implementação, não só da NR1 como ergonomia psicossocial,
mas conectando a pessoa ao propósito da empresa, ao negócio, e o negócio vai exponenciar benefícios se conseguir engajar a pessoa no propósito da organização. Então, eu acredito muito nisso. E aí, o que muda na atuação de RH? Eu acho que é sempre um grande desafio. E aí eu queria te chamar o seguinte. Eu queria que a gente começasse falando de cultura. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é cultura. Porque como é alguma coisa que a gente não consegue, né, Tatear. exatamente, pegar, sentir, não tem um indicador que fala, poxa, tem até alguns indicadores que a gente pode juntar, fazer uma série de metodologias, mas não é uma coisa tão fácil da gente materializar, vamos dizer assim, né, quantificar. Então, eu queria que você trouxesse para a gente uma contribuição de cultura, falar um pouco para a gente o que é essa cultura, o que é essa cultura das empresas. Acho que é legal você trazer essa experiência de tantos anos aí. É importantíssimo, né? Assim, primeiro, eu participei de uma palestra que a palestrante começou a palestra falando saúde mental é business. O primeiro ponto que ela começou. Saúde mental é business, é negócio, é resultado. E pega um pouco da tua fala, um pouco da fala da Dani também, né? E na empresa onde eu trabalho, a gente costuma dizer que quem faz gestão de gente, gestão de cultura, não é o RH, é o gestor. Então, além dele ser um gestor de logística, um gestor comercial, ele tem que ser, acima de tudo, um gestor de gente, né? Ele é responsável pelas pessoas as quais estão trabalhando com ele. O cuidado ali é responsável, até porque tudo vai virar resultado. É simples assim, né? E cultura tem muito a ver com isso, né? A gente estava anteriormente conversando aqui, você falou que cultura é tudo que a gente permite. Que a gente permite. Mas cultura também é tudo que a gente fomenta, tudo que a gente alimenta, tudo que a gente impulsiona, né? E tudo começa, quando eu falei das pessoas, tudo começa pela liderança. Então, né, independente da regularização, independente de uma lei que venha, né, se você trabalhar, que nem na empresa, mudou, vai ser cobrado só daqui a um ano, aí tu não respirou. Eu falei, não respira não. Não é momento de respirar, é momento de a gente cuidar da cultura, para lá na frente a gente estar preparado. Então, e essa cultura passa pela liderança. Os embaixadores da cultura são os líderes. O CEO é o cara que deixa o negócio acontecer, passa a virar cultura, que fomenta qualquer coisa, também vira cultura, né? Eu acho que é importantíssimo isso. A liderança está muito engajada na saúde do colaborador, na saúde da equipe. Você é responsável por ele. Carlos, para a nossa área de saúde e segurança, há uma discussão muito grande no seguinte sentido. O líder hoje é o cara que entregava muito resultado, tá certo? Seja impactando no faturamento, no nível de produtividade, no engajamento com qualidade, seja lá, ele é um cara que performava muito bem em alguma área e a tendência dele é se tornar um líder. E muitas vezes ele não está preparado para ser um líder. A nossa área de saúde e segurança, há uma discussão muito grande em relação a isso. E a gente pensando no processo todo de reengenharia, como o RH passou por esse processo todo de reengenharia, a gente sabe que no passado o RH marcava férias, gerenciava escala de turno, uma série de coisas, envolvimento, treinamento, DHO era feito pelo RH. Então, assim, a gente passou por um processo de service desk, quer dizer, a gente foi passando as coisas para o líder, fomos dando atividade e atribuições para ele gerir pessoas, gerir equipes, gerir turno, gerir produção, gerir qualidade, gerir tudo isso. Então, assim, o desafio foi muito grande, né? E aí eu vou chamar aqui, eu vou chamar você primeiro. Olha lá, Dani, vou jogar aqui a bola para você. Conta aí pra gente. Eu acho que esse é um desafio de toda empresa, né? Por mais que a gente faça treinamento, a gente busca o engajamento, a gente percebe que muitas vezes a gente tem culturas diferentes dentro da mesma organização. Às vezes essa cultura é setorial, que a gente consegue identificar pelo absenteísmo, presenteísmo, afastamento, uma série de coisas. A gente sabe que às vezes ela é setorial, né? Com alguns perfis que muitas vezes não combinam com a cultura da organização. Queria que você trouxesse para a gente uma visão mais de futuro mesmo, né? Porque às vezes a gente vai ter que quebrar muitos paradigmas, a gente vai tem crenças limitantes, a gente vai ter que lidar com uma situação difícil. Hoje, quando a gente fala de fator psicossocial para o empregador, para a diretoria, presidente, vice-presidente, ele fala, cara, eu não vou ficar cuidando aqui de casamento mal sucedido. Conta um pouco pra gente aí. Você sabe que eu não ia deixar de te provocar, né? Não, sim.
E você sabe que eu sou muito provocativo também, às vezes muito mal compreendido, né? Tem gente que acha que eu sou, às vezes, ou contra o lucro, ou contra a produtividade, ou capital, ou, sei lá, uma questão política assim, mas, na verdade, o que eu estou falando, que está por trás é ciência, é economia mental, é psicodinâmica do trabalho, é psicanálise. E se a gente trouxer numa linha do tempo, a nossa forma de organizar o trabalho, ela veio, nasceu no Fordismo, depois Taylorismo, Toyotismo, cultura ágil. São várias formas que a gente foi desenvolvendo de fazer gestão de recursos, sempre buscando a maior produtividade. E a gente inclui os recursos humanos nessa lógica. Algumas coisas que a gente foi sendo submetido, a gente foi se adaptando, mas e depois superando. Por exemplo, o trabalho infantil era uma coisa bacana. Você mostrar o filho sujo de graxa com 10 anos de idade era motivo de orgulho. E se você voltasse lá no passado, isso aí no futuro é crime, trabalho infantil, criança tem que brincar e estudar. O pai não falaria, é mesmo, filho, volta para a escola. Ele falaria, eu não, eu com 8 anos estava na lavoura. Da onde você veio? Né? Então, como o trabalho infantil é um sofrimento, mas era uma necessidade das famílias, porque quanto mais saláriozinhos na família, mais próspera era a família, você acabava criando crenças e valores um pouco deturpados. O trabalho infantil a gente já superou, mas existem crenças e valores hoje que são sustentados justamente por essa forma de organizar o trabalho do Fordismo, do que Taylor importou do exército, o modelo de gestão vertical, hierárquico, comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma frase taylorista. E aí a gente foi se aprimorando e já descobrimos muitas coisas. Uma delas foi criar a cultura do medo. A cultura do medo, a meritocracia, o ranking. Se não ranquear, o pessoal acomoda. Se não ranquear, como é que eu promovo? E aí, a partir daí, a gente vai se adaptando a essas regras. Então, esse olhar do líder, eu acho muito estratégico, porque o líder, ele é o veículo dessas regras. Vou tentar explicar aonde eu quero chegar, que, para além do líder, existem também as regras que determinam o comportamento dos líderes e das pessoas. Então, eu fiz um programa de retorno gradativo de pessoas que voltavam do INSS, já fiz isso em várias empresas. Mas uma das primeiras empresas que eu fiz era um banco, e as pessoas vinham com restrições, com um bursite no ombro, é caixa de banco, não pode digitar. Então, você não vai digitar, você vai ajudar no autoatendimento, na triagem de fila, você vai ajudar no back-office, você vai embora mais cedo para fazer sua fisioterapia. Vamos experimentar um mês, melhorou, a gente vai desmamando as restrições. E na consulta de retorno, o meu líder não deixou. Meu gestor não deixou eu ir embora mais cedo, mandou eu abrir caixa, faltei na minha fisioterapia, piorei, volta para o INSS. E aí, é o papel do líder. Ó, um líder. Por que o líder não acolhe uma restrição médica? Por que o líder... E a gente tende a responsabilizar o líder. E aí a gente faz uma análise ergonômica, considerando os riscos psicossociais, e a gente faz parte desse processo, entrevistar os líderes e entender o que está motivando os líderes. Bom, o que o líder falava? Minha meta é 4, porque eu tenho 4 caixas da minha agência. Aí vem esse cara do INSS, minha meta passa a ser 5. Só que aí ele não pode produzir, porque ele vai embora mais cedo, ele não pode abrir caixa. Então aumenta a minha exigência, sem aumentar o meu headcount, proporcionalmente. E inclusive existe um ranking, que se eu ficar muito atrás, eu não ganho minha remuneração variável, posso ser mandado embora. Então, desculpa, se ele vem para cá, ele tem que trabalhar. Senão, eu sou prejudicado. Até existia um ou outro líder que acolhia e se sacrificava pelo readaptado. O que a gente fez? Pessoa com restrição não pode ter meta e não pode aumentar a meta do gestor. Porque ele não vai produzir proporcionalmente. Mas que absurdo! Quem chamou esse cara? O André é louco. Tá falando de meta, mas ele é médico e psicanalista. O que ele está se metendo na organização do trabalho? Isso é ergonomia mental. E aí, conseguimos implementar. Moral da história. Ô, área de saúde, minha meta é 4. Com esse cara aí, sua meta vai continuar 4. Ué, mas ele vai trabalhar meio período, ele vai ajudar, vai produzir um pouquinho, isso conta para minha meta? Conta, é resultado da sua agência. Consulta de retorno. Nunca tive um gestor tão humano e acolhedor em toda a minha vida. Índice de reafastamento dos readaptados menor que o índice de afastamento de quem nunca teve nada. Sim. Nenhuma punição, nenhum treinamento.
A gente simplesmente fez uma regra, um contexto de trabalho que antes dizia, gestor, cuide dessa pessoa e seja punido por isso. E o contexto começou a dizer, cuide dessa pessoa e você vai até ter uma vantagem nessa correria competitiva, meritocrática, que é outra discussão para o... Mas então, eu acho que a gente tem que focar na gestão. Mas não só no que o gestor tem que fazer, mas também no que nós estamos fazendo com os gestores, através das regras, do modelo de avaliação, da distribuição de tarefas, do headcount, da carga horária, das políticas, dos processos, porque às vezes a gente coloca eles em contradição. Legal. É sensacional o teu exemplo, me fez lembrar que lá na empresa a gente criou algo parecido, mas o custo dele ia para o overhead. E quando ele começava a produzir, né, ia pingando, um pouquinho aumentando o custo dele até 1, 2 anos. Então o gestor não se sentia obrigado, estou estourando o orçamento com ele. Gradativamente ia repassando o custo, ele ficava mais tranquilo para produzir. É isso. É mais ou menos isso. É considerar as regras, Exato. né? Porque elas determinam O cara não se comportamento. sentia punido, isso está mudando a cultura, né? Sim, Exatamente. exatamente. Pegando o gancho nisso, de 2023 para 2024, nós saímos na Previdência de um afastamento de 272 mil beneficiários na Previdência Social, certo? Com mais de 15 dias de afastamento, para 472 mil em 2024. E em 2025, no primeiro semestre, já estamos 18% mais alto o número de afastamentos dos CDFs. Então, passa a ser uma realidade hoje, para todas as empresas, um aumento muito expressivo, né, da família de CDFs, aí, dos transtornos mentais e psicológicos. E a gente também teve uma mudança na legislação com relação às doenças do trabalho, então estão sendo enquadradas muitas delas como doenças ocupacionais, impactando o FAP-RAT das organizações, transformando em B91, gerando instabilidade de emprego, essas coisas todas. Litígio, né? E aí eu vou provocar aqui um pouco a Dani nessa direção. Nós acabamos de ter uma mudança na Previdência Social. Então o benefício que antes durava 6 meses, está durando no máximo 60 dias. Trazendo essa realidade muitas vezes para a parte de saúde mental, que a gente sabe que muitas vezes 60 dias não é um tempo adequado para uma recuperação, esse problema volta para a empresa. E a empresa, de novo, tem que assumir o papel social que o governo não faz em Previdência Social. Conta um pouco para a gente aí, quais serão aí, na tua visão, os desafios da saúde ocupacional, né? Primeiro com a condição de gatilho que cada vez aumenta mais, né? E o que fazer, talvez falar um pouco disso, ou contar um pouco a história do que vocês vêm construindo, que eu acho que é bem legal. E qual será o desafio de receber essas pessoas, muitas vezes ainda doente, né? Ainda em recuperação, dentro das organizações. E tem, André, naquela época era Lerdort e agora passa a ser basicamente burnout, né? Então, assim, muda a doença, mas o processo acaba sendo o mesmo, né? Eu não querer uma pessoa que não está bem, muitas vezes eu tenho ali um prejuízo no ambiente de trabalho, às vezes as pessoas não querem conviver com isso, né? Se adaptar com essa questão de diversidade hoje está bem complexa, né? Hoje nunca se teve tanto TDAH, TOD, né? Autismo, todo mundo diagnosticado, né? Então, assim, como é que é isso? Conta um pouco pra gente, Dani. Além de ser a nova onda substituindo a Lerdort, não substituindo porque a gente sabe que a maior causa de afastamento ainda é a osteomuscular, de que os transtornos mentais ainda são tabu, não só na nossa sociedade brasileira, mas de maneira geral. Ainda. E o fato de que, de fato, para se estabelecer o nexo causal entre doença ocupacional e o transtorno mental é mais complicado que uma Lerdort. Ainda que Lerdort também tem as suas questões individuais e etc. Uhum. Então é um problema piorado aí, eu acho. O INSS, encurtando esse tempo de benefício, ele faz mais gente entrar no que a gente chama de polêmico limbo, né? Aquela pessoa que não recebe o seguro social, mas que também não tem condição de trabalhar, né? Na Bayer, propriamente dito, contando um pouco da nossa experiência lá,
a gente tem complementação salarial para a pessoa afastada. Isso é um benefício super bacana do ponto de vista de humanização, quando a pessoa precisa se recuperar e não tem que se preocupar com se o teto do INSS é muito mais baixo do que a renda mensal dela. É um super benefício para quem está doente no momento de fragilidade. Por outro lado, acaba sendo uma forma também de acomodação para aquela pessoa que tem algum problema relacionado à liderança, a relacionamento, como o André falou, processo, não tá se encaixando ali na organização do trabalho. Essa pessoa fica afastada e fica ganhando salário integral. Então também requer uma gestão da nossa parte importante para garantir que quem está doente merece ter toda a tranquilidade do mundo para se cuidar e quem não está doente precisa ter toda a sua organização, todo o seu contexto de trabalho organizado para que ela possa voltar para o trabalho em si, né? Então, a gente tem tentado olhar muito para todas essas questões da organização do trabalho, e aí a gente começa a perceber também que parte desse descontentamento, porque existe muita insatisfação, né? Muita insatisfação causando também disfunção na saúde mental. Estava vendo aqui, tem pesquisas várias, né? Gallup, Locomotiva, tem vários desses institutos aí de pesquisa de clima, e pela minha pesquisa, cerca de 35-40% só das pessoas entrevistadas varia 5% de uma fonte e outra, de pessoas que estão engajadas, ou seja, pessoas que estão satisfeitas com o trabalho. E aí eu te pergunto, essa insatisfação toda não serve de prejuízo só para o INSS? O quanto desses 60% de profissionais que estão desengajados não estão dando de prejuízo em presenteísmo? Ou simplesmente estando bem longe do limiar do potencial onde ele poderia produzir, de onde ele podia estar, em função muito do que eu chamo, tudo aquilo que o André comentou agora, se a gente for resumir, muito superficialmente falando, claro, mas é problema de processo. É problema de processo. A gente tenta colocar todo mundo numa mesma prateleira, ou tenta colocar todos os problemas na mesma prateleira, né? André, psicanalista, sabe disso melhor do que eu. A gente não pode nem assumir que todo paciente com depressão ou com transtorno de ansiedade vai precisar das mesmas plataformas de suporte no trabalho, quiçá para todo mundo que tem diversos tipos de adoecimentos, doenças diferentes ou insatisfações diferentes do trabalho, ou questões diferentes para lidar, personalidades diferentes. A relação humana é complexa, né, Edu? O ser humano é complexo, as relações são complexas. E as empresas, elas têm que dar conta de lidar com essa diversidade humana, hoje em dia, num ambiente onde todo mundo tem voz. Se a gente achar que a gente vai lidar com os transtornos mentais ou com as insatisfações, com o sofrimento humano, da mesma forma que a gente lidou com a saúde na Revolução Industrial, no Fordismo, a gente vai dar com os burros na água, porque a estratégia não pode ser a mesma, na minha opinião. Acho que o furo no INSS, com assistência, com benefício por saúde, o custo com saúde nas empresas, que você sabe melhor do que eu, é segunda maior conta depois da remuneração da folha de pagamento. O custo da saúde, ele não está sustentável a longo prazo, e a gente precisa, sim, mudar a estratégia
para conseguir lidar com isso de uma forma mais inteligente, mais efetiva daqui a uns anos. A gente está vivendo num mundo extremamente adverso, né? Se a gente pensar da geração do Baby Boomer, pensar até a Millennium, enfim, né? Passando aí para o X, Y, Millennium, essa nova geração que está chegando no mercado, em termos de tempo, de quanto cada geração durou, a gente observa que está ficando cada vez menor o prazo, o tempo que para elas mudarem realmente. E essas mudanças que a gente vem observando nas últimas 2 gerações, ela vem sendo muito mais exponenciais em termos do quanto ela muda, em termos de tudo, de valor, de família, de conexão, de não ter amizades, né? Até vi hoje não sei se acho que eu mandei para vocês, uma reportagem que saiu em Harvard um estudo de 80 anos mostrando que o americano efetivamente não tem mais amigo. Não tem mais amigos, exatamente. Eu achei bem interessante isso, porque inclusive nos cursos de high school agora estão dando treinamento para as crianças que vão de outros países para os Estados Unidos aprender a como se relacionar, a como fazer amigos. Olha que coisa muito louca. Onde chegamos, né? Onde nós chegamos. Então, não tem amigos. E aí no estudo você viu o que ele fala, que quem não tem amigos tem mais tendência a ter depressão, legal? A morar sozinho, a ter mortes súbitas, uma série de coisas, de doenças cardíacas, tal, uma série de outras coisas. Que é o que você sempre fala, né? Quer dizer, antes muitas vezes de se tornar um surto, vamos dizer assim, psicológico, né? Tem o físico que entra nesse processo também, certo, Dani? Às vezes ele é um cardíaco, hipertenso, diabético, ele vai caminhando em outras direções. E só para acrescentar, não quero te cortar, mas as novas gerações, né? Elas também estão transformando a forma como a gente valoriza a liderança. Sim. Porque aquela liderança hierárquica, aquela liderança mais distante, essa liderança não é mais bem aceita e bem vista, incomoda talentos novos, mais novos. Sim. Né? E esse incômodo pode virar tanto um desgaste de relacionamento, como você está falando, ou virar adoecimento em si. E o que é mais interessante, eu queria te chamar para essa conversa aqui, ó. O que é mais interessante que eu vejo em todas as empresas, a gente anda muito em empresa. Eu canso de ver RH dizer assim, poxa, cara, eu contrato um cara dessa geração nova, ele chega para trabalhar 3 dias e entra no RH pedindo demissão. Já aconteceu, Carlos? Conta várias pra gente, vezes, cara. várias vezes. Foge a minha expectativa. Eu falo, mas o RH não contou para você? Ele contou. Mas ele não falou que tinha esse desafio? Ele falou para mim que tinha esse desafio. E você veio assim, vim, mas eu pensei que era diferente. Conta um pouco. O primeiro grau de tolerância dessa geração nova é mais curtinho. É muito mais curto. Né? E também consequência da pandemia e tal. E são muito mais intolerantes. Né? Então, assim, por um lado, você tem que analisar, tem que abrir um pouco, tem que abrir o espaço para essa galera entrar. Perfeito. Né? E tem que fazer autocrítica também. Você só não pode ser refém dessa geração. Esse que é o problema. Né, porque essa geração, o equilíbrio, essa geração ela vai moldar a sua cultura, né? Vai trazer coisa nova para a cultura, né? Agora você também não pode ficar refém. Ai meu Deus, saiu de novo. Você vai ter um percentual de turnover naquela posição ali, faz parte do processo. É encarar aquilo. E legal que a Dani falou com relação a gestores, porque assim, se você for perceber, das demissões que eu faço, 90% a 95% estão muito vinculadas à questão de não adaptabilidade cultural, comportamento, emoção, do que capacidade técnica. Mas muito, né? Então acho que o segredo é esse, é o meio termo, né? Você conseguir avançar na cultura, porque esses novos entrantes são importantes. Eu tenho uma série de squads com meninos novos, da UNB, né? De outras faculdades. Alguns progredindo, ficam 2, 3 anos com a gente, outros saem, mas deixam um legado. E você vai ter que mudar o quê? Processo. Então o processo já está antiquado, então o processo já não está adequado, o mundo lá fora é outro, né? A linguagem é outra, a cultura é outra, a gestão é outra. Então é muito isso, tem que saber, a linha é muito tênue, não dá para ter um discurso radical. Então, o cara não está preparado para a organização, foi criado numa redoma de vida, ele está acostumado a ser, ele foi educado que vai ser diretor e CEO em 2, 3 anos. Não dá para ter esse discurso radical, mas tem que saber ouvir também. E por outro lado, trabalhar os gestores, a liderança para trabalhar com essa nova galera. Né? Então, assim, é muito tênue, você não pode pesar mais um lado que o outro, entendeu? Eu penso muito nesse aspecto. Legal, posso dar minha contribuição aqui? Vai lá. Vai lá, André.
Eu acho que a insatisfação e a desadaptação da nova geração aos nossos modelos de trabalho são muito mais um problema do nosso modelo do que da nova geração. Eles nasceram conectados na internet, eles sabem da nossa interdependência. Para eles, fazer parte desse todo é oxigênio. Não tem, para minha geração, para os mais velhos, sofrimento era um valor em si. Você vencer na vida, você se destacar, você suportar. Eu tenho um plantão de 12 horas, vou emendar no de 24 e ficar 36 horas sem dormir. Olha que grande médico. Essa nova geração fala, mas por que privação de sono faz de você um grande médico? E eles estão certos. Eu te orgulho de dizer, já passei noites viradas com folha de pagamento. Exatamente. A gente tem orgulho. Por que a gente tem orgulho? O sofrimento. A gente tem orgulho para dar conta. Porque se a gente não tem orgulho, aí que a gente não consegue mesmo. Perfeito. Então a gente atribui um valor deturpado, a gente chama de bonito coisas horríveis para a gente dar conta. E essa geração, ela fazia sentido naquela época. É o que dava para fazer. É o que dava para fazer. Filho, não importa o que você faça, seja o melhor. Você tem que se destacar, você tem que vencer na vida. Isso. Por que os pais falavam isso? Por que as escolas colocaram nota e ranking? Porque estavam preparando para um mercado de trabalho extremamente competitivo. Só que, do ponto de vista da fisiologia humana, da relação humana, competição é um instinto selvagem, infantil, muito degradante das relações. A gente aprende quando a gente é criança que a gente não pode matar, que a gente não pode ser incestuoso, que a gente não pode roubar, não devolve a borracha, porque a gente nasce, a gente não tem moral, não tem cultura, a gente é selvagem. E a gente vai sendo educado. Não, roubar não pode, puxar o cabelo não pode, fazer coisa sensual com alguém da sua família não pode. E você vai introjetando tudo isso, tem uma hora que você nem pensa mais nisso. E você está culturado, você está civilizado. Competição, as nossas gerações, elas foram muito permissivas. Por quê? Porque era uma exigência social. Porque foi uma das formas que, ao longo da história recente, depois da Revolução Industrial, a gente viu que era uma forma de aumentar a performance dos recursos humanos. Ranking, meritocracia, competição. E meritocracia é justa. A gente fala, não é. Comparar dois seres humanos nunca vai ser justo. Eu sempre brinco. Escolhe o seu filho melhor. Para o seu filho melhor, você dá uma boa educação, uma boa mesada, um bom plano de saúde e muito amor. Papai tem muito orgulho de você. Vai por aí, filho. O outro filho você chama para dar um feedback e fala, vamos sair da zona de conforto? Só tem para um. Olha o irmão. Por que você não é que nem o seu irmão? Por que na família isso é perverso e no trabalho isso é justo? Por que comparar dois seres humanos é uma coisa viável para a gente? Para essa nova geração não é. Outra questão fundamental para essa E ela sabe que a habilidade de um complementa o outro e temos que colaborar, tem que competir. O resultado não é meu, o resultado é nosso. Sim. Por isso que o resultado coletivo é muito mais importante, interessante. Muito mais. Muito. E aí saber como cada um contribuiu e reconhecer a contribuição de cada um. Mas não precisa ser em relação ao outro. Neste debate aqui, quem está sendo melhor? Não tem. Para quê? Mas fala de meta, senão todo mundo vai achar Mas que a meta do sucesso desse debate, por exemplo. Mas enfim. Mas a meta. Essa nova geração, uma outra questão para eles que é oxigênio é, quando eu estou trabalhando, eu estou sendo alguém na vida. O que você vai ser quando você crescer? Então eu cresci, eu estou sendo alguém. Então o que eu faço define muito de quem eu sou. Se não tem propósito, se o que eu faço não é bom para alguém, se o que eu vendo não é o melhor para o cliente, se o produto que eu estou produzindo não é a melhor solução, se 60% da população endividada no país está endividada no cartão de crédito, o que justifica 60% das pessoas endividadas no nosso país estarem endividadas no cartão de crédito? Exploração da ignorância. Porque alguém tem uma meta de venda de cartão de crédito, que liga para uma pessoa endividada e fala, olha, tem um cartão com limite aqui, e ele não gosta de fazer isso. Mas se ele não fizer isso, ele não bate a meta dele. Essa nova geração fala, não consigo, não dou conta. Olha, você tem que vender isso aqui. Ele chega no mercadinho e o cara do mercadinho fala, não, mas eu não quero essa bebida, eu quero a outra. Ele fala, mas ele tem uma meta dessa bebida. Ele fala, mas se você quiser comprar essa, você tem que comprar outra também. Ele adoece, ele não dá conta. Ele fala, não pensei que era assim. Não tem sentido para mim.
Quem sou eu no mundo? Para que eu estou fazendo isso? Moral da história. Olha, agora eu vou ser polêmico, tá? Para que serve uma empresa? Uma empresa serve para dar lucro. Estamos doentes. Uma empresa não pode servir para dar lucro. Uma empresa, é polêmico, uma empresa serve para gerar algum valor para a sociedade. E a contrapartida é o lucro. Ela precisa ter... Lucro é maravilhoso, sou a favor do lucro. Precisa ter lucro, senão a empresa não é sustentável, não é viável. Mas o lucro não é o objetivo final. Ou o principal objetivo. O principal objetivo é o valor que eu estou gerando. E às vezes é abrir mão de um produto. Às vezes é rever o processo, porque não é o que é melhor para o cliente. Não é o que é melhor para outra área que eu estou servindo. Não, porque essa nova geração fala, se o que eu faço não é bom para alguém, eu não vou dormir com esse conflito ético-moral. Porque eu vou ter conta para pagar. Eu prefiro ir para startup. Então, eu acho que a grande provocação dessa nova geração é justamente a gente rever os nossos processos, rever os nossos propósitos, rever o para que nós estamos trabalhando. Porque se a gente continuar trabalhando para vencer na vida, para se destacar, para ser melhor, para chegar primeiro, as relações vão se degradando e a gente fica sem amigo, a gente fica sem... a gente tem morte súbita. E quando não tem propósito, os que ficam, o que sobra? A promoção, o salário. Então, uma confusão que fazem é uma geração dependente de promoção. Não é uma geração dependente de promoção. É uma geração que, já que não acredita no que faz, pelo menos quer ficar Forbes under 30. Eu preciso ficar rico logo antes dos 30 para poder parar de trabalhar, porque o trabalho é um estorvo. E as pessoas que estão afastadas, ganhando o salário completo, não estão felizes, porque elas são inúteis. Sem realização. Não tem realização. O trabalho é uma necessidade básica de saúde mental. O trabalho é para o adulto, porque a família é para a criança. Quando a gente é criança, a gente se desenvolve, a gente depende da família. Quando a gente é adulto, a gente se desenvolve e depende da sociedade através do trabalho. É o Uma trabalho ocupação, né, André? Se eu estou em casa inútil, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, senão eu piro. Então tem muita gente que às vezes não volta, não porque está com o Ou salário envelhece cheio. muito. A gente vê, por exemplo, Nossa. o cara vendeu uma empresa, parou de trabalhar faz 3 anos. Você olha, você fala assim, Destruído. eu? Aposentou, Você fala, morreu. Você Aposenta, fala, morre. parece que acabou a vida do cara, né? E acabou o sentido, porque o que dá Porque é um sentido- propósito. Propósito é o total. propósito. E aí vamos falar do Muitas engajamento no vezes, propósito. Só para terminar esse assunto, o que faz a pessoa não voltar ao trabalho não é o salário cheio, é o medo de ser mandado embora no retorno. Também. Sim, também. Muito Também. mais do que o salário cheio. Sim, é porque ela está inserida num sistema onde ela depende disso, né? Totalmente. E aí é sobrevivência, né? E ela sabe, se ela se afastou por causa do trabalho, supondo, quando ela vai voltar, quem diz para ela que o processo, a organização do trabalho mudou? Exatamente. Que ela vai exatamente. encontrar um lugar adequado, né? É repetir o trauma. apropriado. É repetir o trauma. É isso aí. Eu queria falar do propósito. Pra Sim. gente engajar no propósito. Bora. Eu, há pouco tempo, eu tô lendo muitos artigos de estudos americanos, né? Americano gosta de fazer estudo de 70, 80 anos, e eu acredito muito nisso, estatística. Eu gosto de estatística, sou engenheiro, gosto de estatística. E aí é uma coisa interessante, que eu estava lendo as estatísticas, tudo tem a ver com sentimento. Legal? Então, em dinheiro não engaja. Dinheiro não engaja, hein? Então, põe bônus, tal. Não é isso que vai engajar na cultura. Não é. Vai ser sentimento. A gente vai ter que pôr sentimento. E aí eles justificaram, contando uma história, que assim, todo mundo, quando era adolescente, né? Ou quebrou um braço, uma perna, tomou um ponto no rosto, na mão, tal. E se eu perguntar pra você assim, qual é a dor que você sentiu? Qual que é o nível de dor? Você lembra? A pessoa fala, não lembro. O cérebro não guarda essa informação. Já percebeu? Não guarda. Mas lembra se o pai estava presente, quem levou no hospital? Mas não, se você era apaixonada por um menino ou por uma menina e você, né, tomou um fora, Exclusão, rejeição. você lembra daquilo que Ela não vai esquecer hoje. nunca. Parece que não, parece que você consegue ver a pessoa, né? Então tem a ver com sentimento. Então a gente fala, eles falam muito disso. Eu acho bárbaro americano porque eles estudam muito isso. E aí ele fala dessas relações de várias coisas que são físicas e que são emocionais. O que engaja é o que é emocional. Como eu trago para a cultura da organização, e aí, Carlos, como é que eu trago para a cultura da organização, dentro do propósito da organização, porque toda empresa tem lá
um jargão lá, né? Levar saúde para todos, com amor, Transformar o transformar o mundo. mundo digital, né? Então, assim, toda empresa tem um propósito. Como é que eu engajo as pessoas no propósito dessa organização? Tá certo? E esse é o ponto, né? Fazendo com que as pessoas tenham orgulho de trabalhar naquela empresa. E aí entra no que você falou. Aí não é mais a questão da meritocracia. Eu engajei no propósito. Ele entende o valor daquilo. E aí, Carlos, te chamo para falar um pouquinho sobre isso, Carlos. Nossa, você me fez lembrar. Se tiver alguma história... Primeiro que pode engajamento contar, tem tudo a ver com empatia. Você falou de emoção e de sentimento, né? Você é orgulhoso por trabalhar 28 anos na RH? recursos humanos. Estou orgulhoso. É perceptível isso. Eu tenho 14 Você anos tem onde eu esse brilho trabalho nos olhos. e amo o que eu faço. Porque você né? tem brilho nos olhos, você faz o que você gosta. Eu faço o que eu gosto. Agora, tudo passa pela liderança. De 15 anos atrás, um gestor meu falou assim: você conhece as pessoas com quem você trabalha? Não, eu conheço. Eu fiz minha avaliação de desempenho há 10 anos atrás. Aí meu CEO me deu uma nota 7. Por que não? Tu bateu meta, você é isso, é aquilo outro. Falei, você não tem nenhum amigo aqui. Falei, eu preciso ser amigo dos diretores, dos gerentes. Você precisa ser amigo. Você precisa ter relacionamento forte, porque você gera confiança. E empatia gera confiança. Você precisa ter amizade aqui dentro. E eu não tinha me tocado. Assim. Você vai perceber que depois que você tiver amizade aqui dentro, reuniões que você faria, 3, 4 reuniões, você não vai fazer mais. Você vai dar um telefone, vai pedir para alguém resolver um problema, a pessoa vai resolver. Que acredita em você, que confia em você. O papel da liderança é descobrir isso em cada colaborador. O que brilha o olho dela, como brilha o meu. Perfeito. E alinhar o que brilha o olho dela ao propósito da empresa. Então aqui, parceiro, você vai conseguir isso. A empresa está gerando isso. E vocês dois vão caminhar junto. É alinhar a expectativa. Empresa, o colaborador, pessoal, profissional. Isso é difícil demais. Sim. É muito difícil. E esse equilíbrio, né, de entender que muitas vezes o filho do funcionário... Aí, André, tá doente, o chefe, tá internado, tá fazendo o quê aqui? Vai lá, a gente segura aqui. Quanto isso tem de valor para esse funcionário? Isso engaja no propósito? Engaja demais. E o colaborador nunca vai esquecer quando você é empático com ele. Né? Isso. Você está sentindo o que ele está sentindo. Você já viveu aquilo que ele já viveu. Há 10 anos atrás, eu tinha que operar meu filho em Dallas. A empresa toda se mobilizou para me ajudar. Os colaboradores depositaram bônus deles na minha conta. Ô, louco. Toda vez tinha uma grana absurda na minha conta. Eu fui identificar quem depositou para devolver, porque eu já tinha recurso para fazer a cirurgia. A gente foi fazer a cirurgia. Mas tá vendo? Isso é empatia total que não existe. É ser 30 e poucas pessoas pegando o bônus todinho. Toma na tua conta, vai fazer a cirurgia. Né? Isso engaja. Né? Então, empatia, se colocando, e tudo passa para a liderança. O papel fundamental do líder é de cativar isso no colaborador e fazer isso alinhar. E é difícil demais. Tudo muito focado na cultura, né? A mentalidade do CEO, falou, a cultura, confiança. Gente, a flexibilidade de saber que ele pode fazer isso, que ele tem autonomia para fazer isso, sem descolar, claro, que muitas vezes um dia alguém vai ter que trabalhar mais para suprir aquela necessidade. Claro, empatia gera engajamento, que gera propósito. Um dia, 2 dias, tá tudo bem. Porque o trabalhador no chão de fábrica, ele é empático. Porque o cara que está na linha com ele passa pelo mesmo que ele. Também tem filho, também tem esposa, também fica doente, não é? Tem problema na escola. Posso dar um exemplo de como isso pode estar atrelado às regras também? Não só a liderança, eu concordo com você, Carlos, mas tem uma empresa que eu atendi que, para resumir muito, tinha um controle de produtividade dos atendimentos, dos atendentes. E aí eles tinham lá o número mínimo, dependendo do assunto que eles cuidavam. Eles atendiam de casa, home office, e aí atendiam o problema no aplicativo, o problema com produto, com outro produto. E dependendo da complexidade do produto, aquele grupo de pessoas ia fazer 40 atendimentos por dia, 50 atendimentos por dia. E isso gerava um conflito muito grande com o supervisor. E o líder era cobrado: supervisor, você precisa ter empatia, você precisa engajar o seu time, você precisa conhecer cada um, você precisa estar lá. E aí, fazendo análise ergonômica mental, eu descobri que o problema estava na produtividade. Por quê? Porque como eram atendentes, que eram primeiro emprego, pessoas sem graduação, que às vezes estavam fazendo a faculdade, moravam na periferia, classe C, D e E, tentando entrar no mercado de trabalho, os motivos de não cumprimento de produtividade eram desabamento, despejo,
alagamento, assalto, doença de parente. No caso lá, o avô tinha demência, ela tinha que ficar tocando a fralda do avô, assédio sexual dentro de casa. E aí, o que o supervisor faz com isso? Ele é empático. Ele fala, vai lá cuidar do seu avô. Não, vamos chamar a defesa civil, esquece a produtividade, pelo amor de Deus. Você está sem dinheiro para a internet, está sendo despejado? Não, vai lá, corre atrás, vai ver onde morar primeiro, imagina. Pô, meu supervisor é gente boa. Ele me liberou. Chegava no final do mês, não cumpriu a produtividade mínima. Não ganha remuneração variável. Que o supervisor não tinha alçada para interferir. Moral da história, meu supervisor é duas caras. Ele mandou trocar a fralda do meu avô, agora não tem dinheiro para comprar a fralda do meu avô. Como é que a gente resolve isso na economia mental? Produtividade coletiva. Não tem que cada um fazer 40, nós somos em 10, temos que fazer 400. Tá desabando a casa do fulano. Vai lá, pessoal, cada um faz 44. Aí o fulano volta, sem perder a remuneração variável, valeu, time, e agora eu vou trabalhar. Agora Processo. Processo. E aí, olha que interessante, o cara mais antigo fala assim, olha, caso difícil manda pra mim. E Rafinha, você que acabou de entrar, vai zerando a fila, vai triando, apareceu o caso difícil, você aciona a gente. O Rafinha atende 200 por dia. O cara mais antigo atende 8 por dia. Mas agora eles atendem 208, não 80. Dá um salto na produtividade porque a diversidade de habilidades começa a aparecer. Nenhum treinamento, nenhuma punição, nenhuma tentativa de humanizar a gestão. A única coisa que aconteceu foi criar um processo, um contexto onde era possível ser humano e não controlar cada indivíduo para saber a produtividade de cada um, para poder comparar cada um, para ver qual é o melhor. Não, coletividade. Isso Coletividade. né? Você está falando de engajamento, acho que eu acordo todo santo dia, acho que o meu propósito de vida mesmo, como médica do trabalho, eu acho que é provar um pouco do óbvio, né? Que é cuide das pessoas que você vai cuidar da produtividade. Né? Sim. Simples assim. Quando a gente fala aqui de diversos problemas, né? Que estão afetando o mundo de hoje, porque a gente tem algumas crises desse tempo de agora, né? Por conta desse... A gente está com gerações muito diferentes hoje, diferente de 100 anos atrás, que todo mundo que vivia na Terra era com culturas parecidas, né? Gerações que faziam as mesmas coisas, que eram criadas da mesma forma. Agora não. E aí, só que quando eu olho para isso, hoje eu vejo que eu realmente acho que as coisas são mais simples do que parecem. O que a gente tem que fazer é mudar processo, só que colocando uma lente mais humana nesses processos. Exatamente. Colocando uma lente de saúde nos processos. Quando elas perguntam, tá em crise, saúde, diversidade, é a primeira coisa que sai do budget da empresa. Não pode. Por que não pode? Porque saúde, segurança, inclusão social, compliance, é fundação. Esse tipo de crise geracional, tecnológica, eu acho que a gente vive em gerações de transição também, de modelos de vida e modelos de trabalho, talvez, né? E eu acho que as empresas que não começarem a olhar para fazer diferente são empresas que vão ficar para trás. Sim. E nesse momento eu me orgulho de trabalhar com pessoas assim, porque no final das contas eu acho que a gente, nesse momento de crise, é um momento que a gente possa se destacar enquanto área de people, que deixando de ser um suporte de tarefas mesmo, um suporte de processos, ou no nosso caso, André, simples área técnica, não simples, mas somente área técnica, para ser também um pilar estratégico mesmo importante. Eu acho que o eixo, né, de recursos humanos, e não só de recursos humanos, o eixo do negócio, ele tem que estar também centralizado no bem-estar das pessoas, né? E, no fim das contas, essa é uma oportunidade da gente conseguir contribuir de forma mais estratégica e menos técnica, né? É nesse momento de crise, assim. Eu acho que
A gente precisa fazer isso bem feito para poder contribuir. Aproveitar, né? Inclusive, só aproveitando o teu gancho, inclusive a crise precisa ser comunicada. Porque às vezes o funcionário sabe da crise pelo colega do lado, ou um chefe que comentou, ou pelo rádio peão, nas conversas de corredor, porque a empresa não diz que está em crise. E ninguém entende qual é a crise. Porque você imagina, o cara está lá produzindo. Pô, que crise é essa? Eu continuo produzindo do mesmo jeito, eu vejo a produção saindo. Mas eventualmente a crise não está nesse processo, às vezes a crise está na venda, estou estocando, não posso parar a produção. Eles não atingiu ele ainda. Não atingiu ainda. Então, assim, eu acho que essa comunicação transparente também é importante, porque todo mundo precisa entender o que está acontecendo. Da mesma forma, tem que comunicar quando a empresa está crescendo. Pô, a empresa está crescendo, está ganhando mercado, comprou outra empresa, está evoluindo, está, né, nesse processo. Então, assim, a comunicação, eu acho que é um dos maiores desafios. Então, engajamento, cultura... Eu diria comunicação, o que a Dani liderança, chefia, o que a Dani trouxe, é tudo isso. O que a Dani está falando do eixo do negócio, do processo, é justamente a grande provocação da NR1. Não é falar da doença, não é falar do doente, não é falar da assistência apenas, não é falar do assédio moral, não é falar do trabalho. Sim. O que é o trabalho? Por isso que eu não falei em nenhum momento do compliance da NR, porque a gente tem que ser menos NR, mais processual, mais negócio. O que é? Senão a gente não é Quais isso. são os aspectos ergonômicos, psicossociais? É o modelo de avaliação, a forma de remuneração, a reunião de calibragem, que é uma excrescência humana. One-on-one, feedback. 360. Avaliação 360. PDI, plano de desenvolvimento individual. Vamos analisar 4 aspectos. Aderência à cultura, conhecimento técnico, comunicação. 3 aspectos. Aderência à cultura, você está bem, está acima da média, não interessa. Conhecimento técnico, você tem bom conhecimento técnico, comunicação você é ruim. Então, esse ano, vamos investir em comunicação. Quer dizer, tudo que a pessoa é boa, você desconsidera, não reconhece, e o que a pessoa é ruim, provavelmente o que ela não gosta, que ela tem dificuldade, você vai investir. E ela vai ficar mediana. E você vai criar um muito medíocre. Enfim, muito medíocre. São essas as discussões que a gente precisa ter. É falar de trabalho, é falar das regras do jogo, porque as pessoas estão jogando segundo as regras. Perfeito. Porque se tem uma característica humana, isso é ciência, a gente é aderente às regras. A gente não quer ser transgressor, a gente quer fazer parte. Perfeito. Enfim. Gente, eu preciso encerrar. Senão a gente Queria agradecer vocês. É fácil falar com gente que é apaixonada pelo que faz, e aí fica bem fácil falar com vocês. Eu ficaria aqui muito tempo. Agradecer, André. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Você também, Carlos, e a Dani. E obrigado aí por participar aqui de mais um pra gente, aqui no Conar 2025, no stand da LG Lugar de Gente. E eu, como FAP Online, muito, muito feliz em tê-los aqui, falando de saúde mental, recursos humanos, ampliando a visão aí de saúde e segurança do trabalho. Então, considerações finais. Vamos lá, André. Para terminar, queria agradecer o convite de estar aqui. É um prazer enorme ter uma discussão de alto nível, onde a gente pode debater e aprofundar questões tão subjetivas e complexas. E me colocar à disposição se o assunto for saúde mental e trabalho. Estou nas redes sociais, andrefusco.com.br, no LinkedIn. Vamos aprofundar esse assunto, porque como falamos aqui, é uma grande oportunidade que a gente tem de rever processos e fazer dessa pressão social que as empresas estão sentindo como uma mudança evolutiva muito positiva para todo mundo. Para um crescimento dos negócios. Um crescimento da sociedade. Eu acredito nisso. Obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês e estar com vocês dois também. Eu lembro muito, eu promovi nossa médica do trabalho, hoje ela é gerente de medicina da empresa e tem um cargo assim muito... Ela tem a penetração total com gestores, por isso que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Na pandemia, ela criou o Mente Off, um programa de orientação psicológica e psiquiatra aos colaboradores, que está ativo até hoje, e legal saber que a gente está nesse nível, assim, né? Isso é muito bacana para o futuro do RH, que eu vejo o futuro do RH, não o RH mais, assim, eu sonho em das organizações a gente não precisar de ter essa área de recursos humanos, e todo mundo passar a fazer o papel de gestor de gente, como você trouxe, né, o exemplo, como o Edu deu o exemplo também. Penso muito isso no futuro, então legal. O RH está no sangue, está no DNA,
tudo quanto é gestor, de todo mundo da organização. Muito obrigado. Pô, legal. Eu fiquei preocupado porque eu não conheço o Carlos, primeiro contato com ele. Ainda bem que ele se engajou com a gente. Um cara sensacional, meu. Prazerzão. Queria deixar um pedido mesmo, assim, acho que principalmente para todo o time de saúde e segurança, pessoal de recursos humanos, mas principalmente a área técnica, assim, de saúde e segurança, sabe? Eu acho que a gente acaba se fechando dentro dessa caixinha e muitas vezes não exerce o papel de influência que a gente tem no sentido estratégico do negócio, sabe? Porque se a gente conseguisse ter mais penetração, a gente conseguiria talvez influenciar de forma mais positiva que todos os processos de fato tivessem essa lente para criar ambientes de trabalho mais seguros, mais saudáveis e mais inclusivos, assim. É para isso que eu torço, assim. Eu acredito muito nesse futuro do trabalho. E para finalizar, só parece muito que é tudo muito utópico, muito disruptivo e tal. Mas eu acho que não é. Quando a gente está falando de vários processos que é o que a NR1 se propõe, é para isso que ela veio, é justamente para tentar tampar um elefante que já estava embaixo do tapete há muito tempo, né, aparecendo. Então, é urgente. Então, eu acho que a gente pode começar de pouquinho em pouquinho, e transformando a forma como a gente faz o nosso trabalho. Mudanças simples, só que efetivas e mais prósperas, eu acho, para a sociedade como um todo. Obrigada, Edu. Obrigado. Bom, super obrigado, gente. Super admiro, Dani. Obrigado mais uma vez por estar junto. O seu trabalho que você faz, o que você entrega. Eu queria que os médicos do trabalho tivessem o engajamento que você tem. Torço muito para isso. Você também, André. Obrigado, tá? Obrigado. Boas mãos. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.